Deixa eu colocar a câmera aqui. Bom, a gente vai ver sistema reprodutor hoje, né? Feminino. Tainá, eu ia perguntar uma coisa para você, aproveitando que eu tô abrindo a aula. Tá sentindo falta de Jojo Todinho no seu condomínio? Olha, bastante. Você não tem noção da falta que ela tá fazendo aqui. Pô, Tá todo mundo sofrendo. você não vê mais aquela mulher jogando vôlei, fazendo altas paradas no condomínio. Eu acho que é Poxa, a ela única me pessoa divertia. saudável, assim, né? Ela me divertia. Ela te divertia. Mas vem cá, essa saudade está fazendo com que você acompanhe ela pela televisão também? Não, só fico Fala a vendo os verdade. memes na internet. Não, não acompanho, não. Só Ah, fico vendo os memes na internet, que são muito bons. muito bom. Quem gosta dela é Chelsea, né? Adora. Então, ele deve assistir lá na Fazenda, não é? Que ela tá. É, na fazenda. Também não duvido que ele assista também, não. Muito bom. Bom, galera, eu vou projetar a tela e a gente começa. A aula de hoje é mais puxadinha que a da semana passada. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, bom dia a todos, aos que entraram depois. A Inara e a Tainá já falei. Então, bom dia, Giovana. Bom dia, Caio. Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é relativa à Biologia 1, beleza? E falaremos sobre sistema reprodutor feminino, ciclo menstrual, métodos contraceptivos. É o nosso objetivo de hoje. Então, vamos começar aí pelo aparelho reprodutor feminino, da parte externa, né? A gente separa o aparelho reprodutor feminino em parte externa e interna, porque ele não é totalmente externalizado, como é o caso do homem, né? Lembrando que o aparelho reprodutor humano, ele... Espera que tem gente batendo a porta. Bom dia, Milena. Seguinte, galera. Lembrando que o aparelho reprodutor humano, ele é um desenvolvimento, né, a partir de algo que era muito próximo do feminino, ok? Então, a gente chegou a falar dos grandes lábios, que no homem se conectam, se fundem formando bolsa escrotal, né? Clitóris vai formar a glande, né? Vai fazer a composição da glande. Então, a gente tem aí esses principais ductos, né? E ali o canal vaginal e a uretra, elas são meio fusionadas para poder formar a uretra do homem, né? Que é uma coisa só onde sai material ejaculatório e ao mesmo tempo a urina. Beleza? Então é mais ou menos isso. E aí a gente passa para o feminino, né? Então eu vou fazer a correlação aí dos grandes lábios. Então a parte ali externa, né? É basicamente a entrada composta pelos grandes e pequenos lábios. Galera, os grandes lábios servem basicamente para uma proteção mecânica, né? Então, eu tenho proteção mecânica e de vedação da vagina. Então, esse primeiro tecido mais grosso, um tecido mais resistente, ele vai servir para fazer essa primeira vedação de entrada ali de qualquer tipo de material que possa ser danoso às partes mais internas que são altamente vascularizadas. Então, para isso, existe, né, essa região ali. Então, ao lado, né,
por dentro dele, a gente vai encontrar os pequenos lábios, que a galera confunde muito. Você quer falar em nada? Desculpa te atrapalhar, você já tá apresentando? Tô apresentando, não tá aparecendo aí, não? Eu ia falar isso mesmo. Um pitch pra gente. Não tá Tá aparecendo aparecendo o no quê? slide, não. O Meet. Ah, que estranho. Eu vou tentar de novo, peraí. Não tá aparecendo no slide. Você estava apresentando, mas estava apresentando a tela do Meet. Meu Deus, ok. Agora foi. Valeu, obrigado, meninas. Então, era essa imagem que estava aí enquanto eu estava falando com vocês, tá? Foi só esse o slide. Então, eu estava falando que grandes lábios, né? A parte externa feminina que a gente estuda a nível de vestibular é essa, na verdade, nível de vestibular não, a nível de tudo, né? Então, a parte externa da mulher, né, do aparelho reprodutor feminino, compreende grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, uretra, canal vaginal. Tá? O ânus está ali, mas ele não faz parte, ok? A gente reconhece como um aparelho reprodutor feminino os órgãos que compõem ou que contribuem para o processo reprodutivo. Aí uma vez uma aluna me perguntou: "Ah, Rômulo, mas tipo, seio é aparelho reprodutor feminino?" Eu nem costumo falar seio, eu acho mais legal chamar teta, tá? Eu acho. Por que isso? Eu vou explicar. Porque todo mundo, né? Tainá já deve ter escutado essa história. Todo mundo, quando eu falo teta, assim, parece que dá mais amplitude para todo mundo. Tipo, homem, mulher, eu posso chamar o cara de tetudo, a mulher de tetudo, enfim. Seiudo é uma coisa meio estranha. Então, eu não me interpretem mal, não estou sendo pejorativo, não, ok? Mas, para ser um pouco mais amigável, uma aluna me perguntou se seios, mamas, tetas, o que for, se é considerado aparelho reprodutor feminino. E a resposta é sim, ok? É considerado. Por quê? Porque é um órgão que participa do processo da reprodução, né, da efetivação da reprodução, mesmo que não no ato da cópula. Ele não é um ato, ele não é um órgão de cópula, mas ele é um órgão que pertence ao aparelho reprodutor feminino, sim, beleza? Então isso é interessante colocar, tá? Porque eu acho que tem uma galera que não sabe. Bom, fora isso, eu volto, né, recapitulo o que eu estava falando. Então, falei ali o que compõe um aparelho reprodutor feminino externo, e falei que os grandes lábios conferem proteção mecânica, enquanto os pequenos lábios conferem proteção química. E não tem nada a ver a questão do nome. Grande e pequeno é relativo nesse caso. Às vezes, o pequeno, nesse caso, pode ser tão grande quanto o grande, e vice-versa. Então, vai depender da anatomia de cada indivíduo, ok? A diferença é que uma tem mais proteção mecânica, a outra é mais proteção química. Então, os pequenos lábios, eles servem para criar um colabamento, né? Eles servem para ficar coladinhos. Então, essa região, quando ela está ressecadinha, ou seja, quando ela não está lubrificada, ou seja, quando ela não está apta ao ato sexual, porque a vagina não está apta ao ato sexual a todo momento. O pênis não está apto ao ato sexual a todo momento, né? O pênis precisa encher de sangue. A vagina também precisa encher de sangue, porque o pênis cresce para fora, a vagina cresce para dentro, beleza? E, além disso, ambos os aparelhos têm que ser lubrificados para diminuir o atrito durante o estímulo sexual, beleza? E aí, quando não há esse estímulo, essas regiões ficam ressecadas e murcham. E aí os pequenos lábios, eles parecem até aqueles saquinhos plásticos, né? Tipo, que a gente veda os bagulhinhos assim para não entrar ar, né? Para não oxidar determinados alimentos na geladeira. É essa a ideia. Então, para isso servem os pequenos lábios. Show? Falei aí, só para lembrar quem entrou depois, que os grandes lábios no homem
é o que vai ser empurrado pelos testículos para fora para fazer, né, desenvolver o escroto, né, a bolsa escrotal, que é ligada por aquela fenda que a gente vê por debaixo do escroto. Beleza? Fora isso, em cima ali, né, nessa conexão da abertura da vagina, a gente encontra o clitóris, que no homem vai se desenvolver na glande, né, vai contribuir para o desenvolvimento da glande. E o que é o clitóris? Né? O clitóris é o órgão excitatório, né, do órgão reprodutor feminino. Então, a função dele é sensibilizar o sistema nervoso central para induzir, né, descargas neurotransmissoras e hormonais que garantam a alta vascularização, né, que garantam a vascularização não porque ela já é vascularizada, mas a alta irrigação sanguínea nessa região, tá? Essa irrigação sanguínea junto com os hormônios, junto com os neurotransmissores, vão potencializar libido, vão potencializar liberação de fluidos, tipo lubrificação, neutralização da acidez, beleza? Então, tudo isso vai ser estimulado por clitóris, beleza? E aí, clitóris, amigos, também em relação a essa anatomia, né? Cada um tem um clitóris diferente. O clitóris tem vários tamanhos, isso não tem nada a ver com sensibilização direta, até porque a gente, não sei se vocês lembram, mas na aula de lipídio a gente teve aula presencial, se não me engano. Então a gente não viu as imagens, mas quando eu falei de esteroides, não sei se vocês lembram dessa aula lá no cursinho mesmo, quando eu falei de esteroides, eu comentei sobre pessoas que tomam anabolizantes, né? E geralmente as mulheres que tomam anabolizantes têm uma carga de testosterona nessas substâncias, né? Que fazem com que ela tenha o desenvolvimento do clitóris. Mas assim, você fala, porra, então vai surgir um pênis? Não, não é bem isso. Porque, na real, a gente, como eu falei, o pênis ele não vem da vagina, ele vem do que originou a vagina, ou seja, de algo próximo dela. Só que a vagina é algo especializado dessa estrutura anterior, ok? Então, uma vez especializada em vagina, você não consegue fazer, a não ser com uma cirurgia plástica muito bem feita, a transformação de um órgão para outro, ainda assim, não vai ser 100% efetivo, né? Assim, no caso de homem que faz transgenia sexual, para converter o pênis em vagina, é muito mais fácil. Agora, o inverso não fica 100% fisiológico porque depende de bomba de ar, né? O pênis, a prótese que é colocada. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu queria que vocês entendessem que, vamos lá, me perdi agora total, viajei e me ajudem. É muita coisa que eu quero falar e eu quero colocar curiosidade também e eu me perco. Antes de falar disso, você estava falando dos asteroides. Isso, obrigada, né? Você foi no ponto, tocou na ferida, arrasou. Quando se faz o uso de anabolizante, você tem ali um quadro muito comum, muito característico, que é o desenvolvimento de hiperclitóris. Tá? O hiperclitóris, vocês podem pesquisar isso no Google depois, tá? É o desenvolvimento que ele deixa de ter aquele tamanhozinho, acaba ganhando uma proporção maior, independente do tamanho que seja, e aí ele parece um micropênis. Ele fica meio que com essa anatomia, assim, sabe? Então, só para vocês terem ideia como o hormônio ele influencia direto, né, na nossa anatomia. É tipo o homem que também toma bomba, aí você fala assim, pô, mas isso é só na mulher. Não, claro que não, tá? O homem toma bomba e também não é só testosterona que tem, você também tem hormônios
você também tem hormônios do grupo dos estrógenos, perdão, falhou a memória. E aí, os hormônios da família dos estrógenos, né, são hormônios do grupo feminino, eles contribuem para o desenvolvimento de mamas, tetas, enfim, ok? Então, por isso que eu falo teta, tá vendo? E aí, os caras costumam ter a ginecomastia, né? Que é o desenvolvimento de tetas, né? Ou seja, as glândulas mamárias se desenvolvem, coisa que no homem não é comum acontecer, a não ser quando você tem um aumento do nível dos estrógenos, e isso costuma acontecer através intravenosa, né? Algum tipo de substância que você colocou, e no caso são os anabolizantes. Tem um filme muito legal, cara, que comenta sobre isso, que é o do Adam Sandler, com a mulher, eu não lembro o nome, mas é que fez As Panteras. É como se fosse a primeira vez, acho que esse é o nome. Vocês já viram? E aí, Isso é muito bom. muito bom, né? Tô me sentindo mal porque eu não só lembro o nome do ator, não lembro o nome da atriz. Péssimo eu. Mas ela é ótima também. E ela esquece, né, de tudo todo dia, e aí ele tem que ficar relembrando ela. Muito maneiro. E aí o irmão dela faz uso de anabolizante, né? E aí ele tem poluição noturna, que a gente falou na aula passada, né, por conta do excesso de hormônios. Então tem uma gametogênese acima do normal, beleza? E aí, por ficar produzindo muito, o corpo acaba tendo que eliminar, entre aspas, né? Secretar de alguma forma. Ele também fala lá num determinado momento sobre a questão da ginecomastia. Então, é só para vocês correlacionarem aí com algo do dia a dia. E no filme eles nem falam sobre essa parte técnica, eles nem falam sobre a parte clínica do negócio. Tem até um médico que fala que lá essas coisas, para de tomar bomba e tal, mas é superficial. Mas é interessante você ter esse senso crítico sobre o que o filme está passando por trás da história. Então, já falei dos grandes e pequenos lábios, do clitóris, e aí a gente precisa destacar ali a separação de uretra e abertura da vagina, tá? Coisa que no homem é um único orifício, né? Por onde sai urina e material ejaculatório. Agora, pensa no seguinte: a mulher, ela produz o óvulo que espera o melhor espermatozoide chegar até ele para poder fecundá-lo, né? No caso do homem, você tem ali um órgão que produz centenas de milhares de gametas que estão em busca de um outro gameta que não está ali, que está fora. Então, cara, o homem ejacular para fora, né, com um único orifício e urinar ali, é bom para ele, porque você ejacula por ali, depois você vai ter o material, resquício de material ejaculatório, que tem que ser limpo, porque aquilo ali pode criar uma infecção. Então, a urina passar por ali depois é perfeito para poder limpar, né, para poder tirar aquele material dali, ok? Até porque o material ejaculatório, ele é básico, né? Enquanto a vagina é ácida. Só que você tem que lembrar que para uma mucosa não é legal nem ter nada ácido e nem ter nada básico. É tipo assim, você tem medo do fogo, né? Porque queima. Mas você não tem medo do gelo. Mas, pô, que história é essa? O gelo também queima. Então, a vagina é ácida? Ah, a vagina é ácida. Isso é ruim? Isso é ruim, no caso, para o espermatozoide, né? Então, ele precisa ter um líquido junto, que no caso é o líquido prostático, que é um líquido básico para neutralizá-lo, né? Para neutralizar a acidez. Agora, deixar a uretra masculina básica demais também não é maneiro. Então, a urina ela vem para dar uma neutralizada nisso. Isso acontece no homem e acontece na mulher. E é por isso que a gente tem uma característica evolutiva, né, de depois do ato sexual sentir vontade de urinar. Para poder limpar. E tu vai falar, mas peraí,
se a mulher também faz parte desse processo, né? Se a mulher também ela também tem essa característica, por que não é fusionado? Pelo que eu acabei de falar. Ela também vai ter a questão da liberação da urina para limpar toda aquela região do aparelho reprodutor externo. Mas, então ela não limpa o interno? Não, porque o interno, primeiro, você já tem acidez. Segundo, que vai começar a voltar a ficar maior, porque boa parte do material ejaculatório escorre, né? Perna abaixo da mulher. E então aquele material vai deixando de existir por conta da acidez. E outra, o gameta que está lá dentro, né, do útero, ele está esperando o espermatozoide chegar lá. Então, o melhor ou os melhores vão conseguir fazer esse nado até alcançar, perdão, a última parte, a porção final da tuba uterina, beleza? E isso vai levar em torno de, pode levar em torno de horas ou até 3 dias, entre 3 e 4 dias no máximo. Beleza, então a abertura da vagina, eu só queria deixar uma coisa aqui clara, né? Fala-se muito, eu não sei hoje, porque eu não tenho mais tanto esse tipo de conversa, mas fala-se muito sobre, quando se fala sobre aparelho reprodutor, as pessoas costumam comentar sobre tamanho do aparelho reprodutor, né? Tipo, não, porque tem pessoas que têm o pênis grande, eu tenho o pênis pequeno. E fala-se muito sobre o homem nesse quesito de tamanho de aparelho reprodutor. Mas o caso da vagina, ela também participa desse processo, tá? Ela também tem um tamanho pequeno no momento. Eu estou falando de adultos, né? Criança, obviamente, você ainda está no processo de desenvolvimento. Mas no adulto, o canal vaginal ele tende a ser menor quando ele não está em libido, quando ele não está em processo de excitação. Quando ele está em excitação, ele pode dobrar o tamanho, ele pode aumentar o tamanho pela vascularização. Então, é um negócio mais enrugadinho, menorzinho, e excitado, vasculariza e dá aquela esticada só que internamente, para poder conseguir receber o pênis ali, ok? É óbvio que cada indivíduo, assim como o homem, vai ter o seu máximo de dilatação, né? É como se você pegasse, sei lá, vários indivíduos com vários pênis diferentes, sem estar em excitação, vão ter tamanhos e espessuras diferentes. Assim como na excitação, a mesma coisa. E a mulher, idem, tá? Então, é isso. E a abertura da uretra, que é superior, até para poder fazer a limpeza de cima para baixo de todas as outras partes. Seria estranho se fosse embaixo, né? Clitóris eu já falei, beleza. Alguma dúvida até aqui? Parte externa, tranquila, né? Mas se não for tranquilo também, pode falar, tá? Acho que foi ano passado que um aluno meu me perguntou se tinha como confundir penetração, terceiro ano do ensino médio. Tinha como confundir a penetração da uretra no canal vaginal. Então, enfim, tem a galera que pode achar que é zoeira, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar passar esse tipo de dúvida no momento desse. Bom, beleza. Está tranquilo aí tudo para vocês? Vamos seguindo. Agora é a parte interna. Beleza? Então aqui a gente tem um aparelho interno. É óbvio que é um corte aqui transversal e não aparece tanto, não aparece, né, na verdade, a entrada do canal vaginal ali. A gente já pega um pouquinho depois, né, nesse canal vaginal, que a gente encontra essa estruturazinha aqui em crianças, né, e adultos que ainda não tiveram o seu primeiro contato sexual, né? A sua não tem uma atividade sexual, uma vida ativa, né? Digamos, sexualmente ativa. E aí, por que eu estou falando isso? Porque na verdade eu estou falando, já estou pensando em outra coisa. Existem casos, né? Que você vai encontrar pessoas que têm vida sexualmente ativa e apresentam ainda o ímen lá no seu canal vaginal.
tá? Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a ideia é, para que serve esse ímã? E aí, vocês querem me ajudar? Eu vou participar sozinho? Sabe, como proteção? Boa, mandou bem. Mas quando você fala proteção é vago. Me ajuda aí um pouco mais com isso. Tipo, grandes lábios e pequenos lábios são tipos de proteção, né? Mas não são proteções iguais. Então, galera, aqui no caso, o ímã, ele serve como uma proteção mecânica, tá? Como assim? Quando, né, um indivíduo, ele ainda é imaturo sexualmente, ou seja, quando ele não passou pelo processo de puberdade, e na mulher isso é muito bem definido pela menarca, significa que o corpo dessa criança ainda não está apto à reprodução, não está apto, né, à atividade sexual. Por quê? Bom, vamos lá, vou tocar nas partes sérias do assunto. Vocês sabem, vocês vão ser médicos, né? Vocês têm ideia de qual eu estou falando clinicamente, tá? Não estou falando psicologicamente. Qual é o grande problema de um estupro numa criança? Como a criança mais sofre com esse negócio? Vocês fazem ideia? Tem um chute? Ou sabem, de fato? Atrapalha o desenvolvimento da vagina, alguma coisa assim, né? Atrapalha, atrapalha. Mas eu queria saber qual é o estrago principal que ele faz. Ninguém chuta? Pode causar várias feridas no canal. Desculpa, Inara, eu não escutei que tá baixinho. Pode causar várias feridas nesse canal vaginal? É exatamente isso. Vai causar muitas feridas. Na verdade, isso é uma mucosa, né? Então, quando o aparelho reprodutor, né, de um homem, ele penetra no aparelho reprodutor feminino de criança, primeiro que não está lubrificado, segundo que tem o ímã, terceiro que é muito pequeno, perto comparado ao aparelho dele. Então, isso daí, né? E quarto, ele vai fazer isso provavelmente forçando a criança. Então, isso vai começar a estourar todos os vasinhos, né? Essa vascularização que tem em torno do canal vaginal vai começar a ser rompida. E aí o principal problema, o principal estrago, assim, de cara, é que nem sempre acontece, tá? Mas, geralmente, o principal estrago que acontece é hemorragia. Essa hemorragia, ela pode ser externa, ou seja, é um sangramento de uma criança, não sei se vocês já escutaram casos disso, né, da criança relatando na televisão, sei lá o que seja, relatando que estava sangrando e só por isso que a mãe descobriu. Tem casos que a hemorragia é interna e a mãe não sabe, ou o pai, o que seja. E aí não consegue identificar. E aí a criança passa mal, vai para o hospital, depois é que vai entender. Então é muito louco isso, tá? Então, enfim, eu estou falando isso porque, assim, no caso de criança, você, como a incompatibilidade do aparelho é maior, as chances de dar esse problema é muito maior também, é muito grande. E isso acaba servindo de sinalização e aí identificação do que está acontecendo. Agora, quando é um indivíduo adulto, isso também pode acontecer, tá? Porque a mulher adulta, nesse caso, ela também não está lubrificada, tá? E está recebendo ali um aparelho que está em estação, etc.
e que vai forçar o canal vaginal dela. Então, isso também pode causar hemorragia interna ou externa. Obviamente que, no caso de uma criança, isso vai ser potencializado, tá? Mas dependendo de quanto uma adulta esteja estressada e se debatendo e etc., pode causar os mesmos danos, tá? E aí, como eu acho que foi a Milena que falou, que pode acabar atrapalhando o desenvolvimento, é óbvio, uma vez que você rompa esse tecido, você pode sim acabar causando danos ali a esse tecido, que no mínimo, você vai precisar fazer uma cirurgia para poder tentar minimizar esse impacto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que comentar aqui, porque faz parte, infelizmente, né, sei lá, do que a gente vive, né, que a gente vê, pelo menos, mesmo que indiretamente. Espero que indiretamente somente, porque realmente é uma coisa muito triste. Bom, além disso, né, eu estava falando do ímen. Ele serve, então, para impedir a penetração. E ele também serve para impedir infecções, tá? Então, é essa a função dele. Ele é uma projeção, uma pelezinha, um anexo, que vai fazer essa vedação. Essa vedação ela não é total, né? Ela parece uma caminha de gato ali, como se fosse um chiclete esgarçado, assim, onde vai de ponta a ponta e ele vai tipo uma teiazinha. Tem mulheres que têm isso mais rígido, tem mulheres que têm isso mais flexível, e aí eu volto ao que eu falei, tem que alguns casos, existem alguns casos de mulheres que não perdem o ímen mesmo depois do ato sexual, né? Ou de algumas relações. Por que que eu digo isso? Porque nem sempre se perde o ímen de uma vez só, né? Então, o ímen, como eu falei, ele parece lá uma caminha de elástico. Então, o pênis passa por ali, e se for flexível, ele pode se ajustando à entrada do pênis e não ser rompido de cara. Então, ele pode ser, ou partes podem ser rompidas e você não vai ver aquela imagem, né? Quando eu era moleque, eu tinha a ideia de que o rompimento do ímen era tipo com ciganos, sabe? Eu lembro que na época tinha até uma novela que passava isso, e aí depois que as pessoas se casavam, o homem tinha que sair lá depois do ato sexual para mostrar para a comunidade que o fato foi consumado, né? Que houve a primeira relação sexual e houve sangramento. Aí você levava o lençol para mostrar o lençol sujo, sabe? Antigamente tinha uns negócios loucos assim. E não sei nem se antigamente, se eu estou falando besteira, ou se é uma coisa cultural e que existe até hoje. Pode ser que é, né? Então vamos deixar esse adendo. Não faz parte do meu contexto biológico essa questão histórica e cultural. Então, titio não está sendo cultura nesse momento. Fico na dúvida, se alguém tiver essa informação, passe. Mas, do ponto de vista biológico, nem sempre isso acontece. Ou seja, nem toda mulher vai ter esse sangramento típico, característico aí desse exemplo que eu dei, né? Ou porque ela pode ter o ímen complacente. O que é o ímen complacente? É o ímen flexível que não é rompido. Então ela vai ter relações sexuais a vida toda e o ímen vai estar lá, tá? Então o pênis entra, o negócio ali, o ímen, ele vai ser meio elástico, então ele vai se ajustando, né, no local e vida que segue, tá? E tem pessoas que vão rompendo esse ímen aos poucos, né? Então, nas primeiras relações sexuais, e aí vai rompendo aos pouquinhos até que de fato ela consiga efetivar essa, essa atividade sexual, tá? Tem uma... cara, eu já falo sobre essa mulher uns 5 anos e eu não lembro o nome dela, nem do marido dela. Eu sei que é uma mulher conhecida, famosa, e que é casada com um cirurgião plástico famoso também, né? Eu não sei se a fama dela é por causa dele, enfim, whatever. Eu só sei dizer que esse cirurgião plástico, a pedido da mulher, refazia o ímen dela constantemente, assim, não sei se era de ano em ano, de 2 em 2 anos, mas era uma opção e eles deixavam isso aberto, assim, para o público.
que ela fazia questão de fazer essa reconstituição do ímen, porque dava a sensação, tanto para ela quanto para o marido, de que ela estava tendo a primeira relação, como se ela estivesse perdendo a virgindade novamente, essa é a ideia. E aí ficou conhecido, não lembro o nome dela, mas geralmente o pessoal, quando eu falo, Angela Bismarck. aí, ó, viu? Alguém sempre lembra, eu não lembro. Só tiver curiosidade, mas parece que agora ela não faz mais. Eu não lembro o nome, mas eu sei da história toda. Vocês viram como que o negócio é. Parece que agora ela também já está com uma certa idade e tal, que não impede ela de ter relações sexuais, né? Porque a gente tem relação sexual até o resto da vida, mas eles decidiram não continuar fazendo esse procedimento. Provavelmente deve ser uma coisa chata, né? Ter que ficar período em período, ter que fazer reconstituição de ímã. Mas, enfim, cada um com o Ô, seu. Rômulo, Diga. eu já vi também mulheres assim também de mais idade que fazem, eu não sei se é essa cirurgia ou se é uma cirurgia semelhante para questão de incontinência urinária, essas coisas. Boa, Tainá. Que é muito comum, né? Sim, aí eu ouvi falar que, tipo, que acaba diminuindo, né, esse... Não é o ímã, né, obviamente, mas é parecido com isso. Uhum. É comum, né? Isso tanto homem quanto mulher, ir perdendo a contrabilidade, né? Do esfíncter da uretra, que é um músculozinho, né, formato circular, que tem na parte posterior da nossa uretra e que faz o movimento para poder fechar ela depois que a gente faz, né? Depois que a gente ter o ato de urinar, enfim, quando você faz força, igual você faz força com o ânus, você sente o ânus fechando, né? Então, idem, quando você faz, ela está com vontade de fazer xixi, e também tem o esfíncter da uretra. Então, tem o esfíncter anal, eu tenho o esfíncter peniano, vaginal, né? E aí, isso vai ficando mais frouxo, né? E no caso todo músculo, né? Não é só esse. E aí, por isso, existem essas cirurgias que podem diminuir um pouco essa flacidez muscular para poder fazer com que a pessoa tenha mais disparos neuronais, né? E tenha maior sensibilidade. Não perca tanto essa sensibilidade mais para frente na vida. Então, existe sim, Tainá. Eu só não sabia que isso era muito comum. Você costuma ver, tipo, isso, esse tipo de reportagem, ou sei lá. Não, não foi reportagem, foi na internet mesmo, tipo, é mãe de uma blogueira. E aí Entendi. ela comentou que tinha feito essa cirurgia, pô, porque ela tinha muita incontinência, e não era só incontinência, eram outras questões. E essa Uhum. cirurgia, uma das consequências, acaba estreitando, né, o canal vaginal. Entendi. Irado. Não sabia disso. Ela entrou em detalhes do procedimento, essas coisas? Ela fez um vídeo só sobre isso, eu acho que inclusive com a médica, mas eu não cheguei a assistir tudo, não. Pô, maneiraço. Depois me passa para ver. Tá, eu te mando. Valeu. Bom, galera, aí, olha só, a gente já falou do ímã, do canal, e eu tô falando um monte de coisa, então, enfim, para contextualizar, não só para ser uma coisa técnica, até porque eu acho que boa parte disso aqui vocês sabem. A gente tem lá no final do canal vaginal o colo do útero. Quando se fala de colo do útero, é a divisão ali que separa o útero do canal vaginal. Básico, né? Agora, o que não se fala muito, e que se tem muito, e pode ser contextualizado em prova, é a questão do desenvolvimento do HPV no colo do útero. Então, você fala muito cólon do útero, e aí pensa, pô, o cólon do útero está associado ao quê? Geralmente, clinicamente dizendo, né, se estuda a saúde do cólon do útero, e muitas vezes, quando isso não acontece, pode estar associado à questão do desenvolvimento do papilomavírus nessa região. Tá? O papilomavírus é o vírus do HPV, beleza? Que é uma das doenças mais traiçoeiras e que mais se prolifera, principalmente no Brasil. Né? Se você for ver aí, taxas de HPV, elas são bizarras. Começou na década de 90, o governo, então, implementou para crianças meninas
de 11 a 13 anos começar a tomar vacina pelo SUS, né? Não adiantou a campanha, primeiro porque a população não aderiu, né? Porque as mães acreditavam que dar uma vacina contra o HPV, e a campanha falava sobre sexo, né? Achava que isso era uma forma de estar estimulando as crianças a fazer sexo. E aí as crianças, muitas, não tomavam, tá? Então esse é o primeiro bizarro do negócio. O segundo é que rapazes não tomavam, eram só meninas. Só que os meninos também pegam a doença, também transmitem a doença, ok? E por que tinha esse problema? Primeiro porque a vacina é muito cara, tá? A vacina contra o HPV hoje em dia deve estar em torno de R$ 1.800, onde você toma, depende do laboratório, mas você toma aí em torno de 3 doses. E aí, óbvio, você não vai tomar R$ 1.800 em cada dose, tá? Isso é dividido, o total que eu falei, tá? Vai pagar R$ 400, R$ 500 de cada dose. Em média, né? R$ 500 daria 1.500, enfim, whatever, mas é em torno disso. E por que eu estou falando isso? Porque isso já foi contexto de várias questões de prova, né, galera? O aumento da incidência de HPV, vou falar mais, é a única doença sexualmente transmissível, né, tipo o DST, que não é segura com a camisinha masculina. A camisinha masculina, ela não evita a transmissão do HPV de forma 100% segura, porque o HPV, na mulher, ele se desenvolve ou no canal vaginal e muitas vezes no colo do útero, né? O principal local ali são umas manchas que ficam, né? Umas feridas que ficam no colo do útero, ok? No caso do homem, você encontra como se fossem umas espinhazinhas que se desenvolvem pelo pênis, e aí pode acontecer em qualquer lugar. Pode ser na glande, internamente, externamente, pode ser na bolsa escrotal por fora, pode ser na virilha, e isso cria ali aquelas espinhas, elas estouram, né? Como se fosse uma espinha mesmo do rosto, elas estouram e sai uma secreção. É essa secreção onde os vírus estão, né? Em milhões de partículas ali. Então, você ter lá atrito de uma virilha com a outra, de repente, vamos lá, só para ficar uma coisa clara para você, tá? Objetiva para vocês. Uma mulher que se depile lá, ela está se depilando, e quando ela faz a depilação, ela fica com feridinhas, beleza? E aí, digamos que o homem tem o HPV, e ela está lá com as feridinhas dela abertas, né? Porque, enfim. E tem um atrito ali da virilha de um com o outro. Isso é uma exposição? É possível? É passível de transmissão da doença? Sim. Ah, mas o cara estava usando camisinha. Não vai fazer diferença nesse caso. É óbvio. Se ele, né, tá com uma proliferação ali no pênis, que tem tanto na glande, quanto na virilha, quanto sei lá onde, aí vai potencializar ainda mais as chances de você pegar. Então, a camisinha protege, previne? Previne internamente, mas não externamente. E aí é por isso que a gente encontra a tal da camisinha feminina, que é indicada justamente para quem tem HPV. Beleza? E muita gente não sabe e acha que, sei lá, é só por uma questão de tamanho, o pênis do cara é maior, enfim. E não é bem por aí. Porque a camisinha da feminina, ela não só entra, né, ela só não tem a parte interna, como ela também tem aquela projeção para fora para evitar né, esse atrito externo. Ok? Muito bem. E aí, qual o problema do HPV, né? Geralmente, o HPV, quando não é tratado, né, não tem cura, mas você pode fazer um tratamento para diminuir as lesões e evitar, assim, o câncer do colo do útero, tá? E no homem, se você também não fizer a cauterização, né, você meio que queima aquelas partes que estão criando ferida.
se você não controlar, também pode causar alguns tipos de câncer no homem. Na próstata, no ânus, no reto, testículo, enfim, próprio pênis. Existem relatos também, tá? E aí tem a vacina, né, hoje, que é distribuída no SUS para as meninas aí. Eu não lembro a faixa etária agora, porque eles mudaram. Mas tanto para meninas quanto para meninos. Ok? Bom, uma vez dentro do útero, né? Agora a gente vai começar a falar de uma parte mais próxima do que cai mais, né? Então a gente tem o útero, ele é formado. Deixa eu passar aqui, porque eu fui falando tanto e nos slides que eu já passei para vocês, né? As informações estão todas aqui, tá, pessoal? Então tem aqui, ó, ímã, proteção contra a infecção na infância, rompido no primeiro ato sexual, vagina, falando ali em média de 10 centímetros de comprimento, mas isso, obviamente, né? Ele está dizendo ali no segundo tópico, dilata-se durante o parto. Eu nem falei sobre isso, né? Falei do ato sexual que ele dilata, mas o parto também. Tanto é que você tem a tal famosa dilatação do parto, né? Eu lembro quando a minha filha foi nascer, chegamos lá, eu fui para o hospital umas 3 vezes, e a médica falou, pô, não tem dilatação suficiente. Eu falei, cara, como assim? E aí, no mínimo, para a mulher ficar lá, né, para poder ter a criança, ou dizer que está em trabalho de parto, você tem que ter 3 centímetros de dilatação. Certo? E no caso, ela estava com 2, 2,5, sei lá. E o mínimo para você ter a criança, de fato, tem que ser 10 centímetros. Mas aí eu não estou falando de comprimento, tá? Eu estou falando de espessura. Ok? Bom, aí aqui a gente vai para o útero. O útero, ele é dividido em 2 partes. Uma parte interna, tá? Que é onde tem a abertura que faz a conexão com o canal vaginal. E ali a parede, perdão, que faz conexão com essa parte interna é chamada de endométrio. Lembra que endo é de dentro, né? E para fora, para o córtex, né, do útero, a gente tem uma outra parte muscular muito desenvolvida, que é chamada de miométrio. E aí, aonde vai rolar a anidação. É aí no miométrio que o zigoto se prende, se fixa para poder se desenvolver. Beleza? O endométrio, ele é uma parte que sofre alterações todo mês. Então, ele, quando você menstrua, ele está fininho, porque você jogou a maior parte dele para fora. As placas sanguíneas da menstruação nada mais é do que placas do endométrio. E quando você chega no período fértil, né, o período de ovulação, a tendência é que esse endométrio ele esteja bem grosso, ele esteja bem desenvolvido, justamente porque inicialmente o, o zigoto vai se prender ali, né, nessa primeira parte, nesse primeiro contato. O miométrio, na verdade, ele não prende o zigoto, ele vai contribuir na alimentação, na nutrição, na fixação. É para isso que serve mais o miométrio. O endométrio é mais para segurar, de fato, o zigoto, quando ele está hipertrofiado. E tem a questão do HPV que eu já falei. E aí tem a tuba uterina, também conhecida como trompas de Falópio. Elas são divididas em 3 partes. A parte proximal, né? O terço médio, que é o que está aqui no meiozinho, e o terço distal. Tá? Proximal porque está próximo do útero, ok? Que é onde a criança se desenvolve. Médio, porque é intermediário. Distal, porque está distante do útero. Ou seja, ele está próximo do ovário. Beleza? Tem esses ligamentos aqui que fazem a conexão dos ovários próximos a essas fímbrias das trompas, mas elas não são grudadas. As fímbrias, elas ficam aqui assim próximas, né, como se fosse a minha mão no cabelo, e elas ficam excitando esse ovário para ovular no período fértil. E geralmente é assim, um mês esse aqui está excitando de restauração, digamos assim. Tá? Ele está ainda se recuperando da ovulação da excitação do
ciclo anterior. Então, esse vai e atua. Esse depois vai e atua. E eles têm essa tendência de fazer esse movimento que é oscilante, tá? É óbvio. Você está no mês muito estressada, você está tomando antibiótico, antibiótico, pode ser antibiótico, você está tomando um medicamento forte, isso pode fazer com que você excite os dois ao mesmo tempo e ovule 2 vezes no único ciclo. E é daí que vem a questão dos gêmeos fraternais, tá? É diferente dos gêmeos univitelínicos, que são os gêmeos idênticos, são os clones, que é quando um ovário ovula, aí o espermatozoide fecunda, beleza? E aí quando fecunda, esse zigoto, ele se duplica. Aí eu tenho 2 coisas iguais. Isso é o gêmeo univitelínico. Agora, se eu tenho 2 ovulações, uma em cada ovário, no mesmo ciclo, então vão vir 2 espermatozoides e vão fecundar esses 2. Né? Cada espermatozoide vai fecundar um. E aí, o espermatozoide que fecundou um pode formar um homem, o outro pode formar uma mulher, tá? Um pode ter características que não tem nada a ver com o outro. E, inclusive, existem relatos de mulheres que têm filhos numa mesma gestação, filhos de pais diferentes. Então, de repente, ela foi fecundada, né? Dá um exemplo aqui tosco, tá? Qualquer, enfim. Digamos que é uma mulher que tenha mais de um parceiro sexual, né? E aí ela tá lá, teve uma relação, tá no período fértil, teve relação com um cara. E aí depois, sei lá, poucos dias depois, ela teve relação com outro. Ela é possível ser fecundada por 2 pessoas, formar 2 indivíduos de pais diferentes? É possível. Beleza? Então, Rômulo, fala. existem casos que a mulher ovula 2 vezes no mês? Sim, eu acabei de falar. É isso aí. Existe sim, quando você está estressada, quando você está 2 tomando momentos, medicamento. Não, peraí. Eu não sei se é a 2 mesma momentos. coisa que eu tô falando. É porque, assim, a minha mãe, ela engravidou, as 2 vezes que ela engravidou tomando anticoncepcional. E ela falou que a ginecologista disse que era porque ela ovulava 2 vezes no mês. Faz sentido isso? Faz sentido. É possível. Vai depender da oscilação hormonal que a tua mãe tem. Para você ter uma ovulação, basta você ter uma elevação do número de estrogênio e progesterona, a gente vai ver lá no ciclo, e depois, subitamente, uma queda. Se ela faz essa subida e queda, e depois subida e queda, ela ovula 2 vezes. Eu vou te falar mais, eu estava batendo um papo sobre isso esses dias. Eu fui fazer uma trilha aí, no sábado, né? E aí, eu estava batendo papo com uma pessoa que fez o processo de coleta dos. Ela tem 39 anos e ela fez o processo de coleta dos gametas para poder deixar criogenizado, caso ela venha querer ter filhos futuramente, né? Então ela criogenizou os gametas. E como é que rola esse processo? Você tem que tomar uma anestesia, obviamente, né? Tem tipo uma agulhada lá que você leva com uma substância para poder fazer estímulo hormonal e aí induzir a ovulação. E aí é justamente esses estímulos hormonais que ela tem que ficar tomando periodicamente que vão ficar fazendo esses ciclos de sobe e desce, sobe e desce. E aí ela vai ter várias ovulações. E aí, se eu não me engano, ela Mas é um tem 8. processo complicado, né? Ficar com essas oscilações de hormônio. Porra, é complicado, cara. Não é. É óbvio, existe um protocolo, um procedimento que o médico vai saber lidar, né? E ele tem que conhecer, tem que ser quem fez isso é o ginecologista dela. Então é o cara que já conhece que tipo de ciclo ela tem, entendeu? Então, eu não sei, né, meninas? Eu não faço parte dessa, como que eu posso dizer? Dessa realidade de vocês, né?
mas eu acho muito legal, né? Sempre que eu falo isso em sala, todo mundo fala, mas você... que eu acho lindo o ciclo menstrual, eu acho muito maneiro. E se eu fizesse medicina, eu provavelmente iria para cirurgia plástica. Inclusive, eu fui fazer uma trilha umas 2 semanas atrás e três caras que estavam lá eram residentes de cirurgia plástica, um colombiano, um equatoriano e um brasileiro, que estão fazendo residência no Instituto Pitangui, né? O Pitangui, eu não sei se vocês sabem, é o médico mais conhecido no Brasil de cirurgia plástica. Tanto que tem o instituto dele aqui no Rio de Janeiro. E os caras de fora, né, vêm estudar aqui, porque é um lugar de referência. Cirurgia plástica é um dos cursos mais difíceis dentro do universo da medicina. Existem outros, mas é um dos mais difíceis. E aí eu super faria. Mas eu acho tão legal o ciclo menstrual, eu acho tão maneiro, tão diverso, tão plural, tem tanta coisa por trás, que se bobear eu até faria gine, apesar de rolar muito preconceito com homem que atua nessa especialidade, né? Não sei se, enfim, eu acho que rola preconceito. Mas também tem os casos bizonhos aí, né? E eu me perdi de novo porque eu saio do lugar. Me ajuda, por que eu ia falar Eu isso? tinha te contar do caso da minha mãe, de ovulador. Então, aí eu estava fazendo a correlação, né, do caso dessa pessoa que eu conheci com o caso da tua mãe. Você tem que fazer essa oscilação hormonal para poder conseguir ovular. E tem pessoas que fazem essa oscilação normalmente. E Tainá, tem pessoa. O ciclo, a gente tem que começar do ponto de partida, que assim, o ensino médio, ele é muito cruel com vocês. Porque eles ensinam um ciclo menstrual padrão, que é o que quase não acontece em ninguém, entendeu? O ciclo menstrual de 28 dias, regular, sendo que a maior parte das mulheres não tem ciclo regular, entendeu? E qualquer coisa pode alterar teu ciclo. Então, se você está estressado com a prova do vestibular que é mês que vem, isso pode alterar teu ciclo total, entendeu? Como vai alterar tua alimentação, vai alterar várias coisas. Tomar um remédio anticoncepcional altera, né? Mudar o anticoncepcional altera. Fazer uso de alguns outros medicamentos que não sejam de cunho sexual, né? Enfim, que mexa com a parte reprodutiva, também podem alterar o ciclo, né? A liberação de hormônios. Então, tudo isso faz parte. Agora, tem pessoas que naturalmente têm essa predisposição de ovular mais, de ter um período fértil maior, de ter ciclos menores. Então, isso faz com que você tenha uma liberação de óvulos uma frequência elevada, tá? Superior do que o restante das pessoas. E tem pessoas também que têm o inverso, né? Que tem uma dificuldade absurda de ovular, que não conseguem engravidar de maneira alguma. Você tem que fazer uma reprodução assistida com a pessoa, que também é uma área da medicina linda, né? Você acompanhar qual é o problema que aquele casal está tendo para não engravidar, né? Ou pessoas que engravidam e não conseguem levar a gravidez adiante, né? Perdem o feto durante o processo, de 1 a 3 meses, que é o período crítico do período, né? Onde você está tendo a fixação de fato do feto na bolsa amniótica. Então, é muito legal, eu acho muito legal. E aí pode ser, Tainá, que provavelmente, eu não posso dizer que isso, você que tem que me dizer, na verdade, isso sempre foi uma característica fisiológica da tua mãe, ou isso é uma coisa pontual dentro de um período de vida? Olha, isso aí eu já não sei, mas creio eu que seja uma característica fisiológica, porque foram as 2 vezes que ela engravidou foi dessa forma. Foi tomando Então, se é uma anticoncepcional. característica fisiológica. E eu e minha irmã temos uma diferença de 7 anos, né? Então. Uhum. Sim, é porque aí é o que eu falei, né? Vão ter pessoas que vão ter períodos, pode passar por períodos disso, com esse tipo de característica. E outros não, mas se ela já tem isso a vida toda. E outra, se ela tem isso, eu não sei se é da família. Aí seria interessante Isso que eu você. pergunto.
seria interessante buscar com a tua mãe mesmo, né, essa informação em relação... É porque avó, bisavó, né, a gente vai retrocedendo um pouco, vai ficando mais difícil ter essas informações, porque a gente não tinha tanta... Nossos pais não tinham tanta liberdade quanto a gente tem para fazer esse tipo de pergunta, e, enfim, isso vai piorando, vai tendo ruído nessa comunicação. Mas pode ser que a tua mãe tenha, talvez, essa informação aí sobre o pouco que ela sabe, ou que a sua avó conversava, bisavó conversava sobre isso, para saber se isso é uma característica familiar, porque pode ser que isso esteja presente em você e você não sabe, tá? Pois Então, é. e aí tem que ficar de olho. É igual pessoas na família que têm predisposição a ter gêmeos, né? E, geralmente pessoas que ovulam muito têm esse tipo de predisposição. Você tem casos de gêmeos na tua família? Não, nenhum. Então, mas é bem comum. É tipo fazer inseminação artificial pós 40 anos. Né? A minha orientadora não a minha orientadora atual de mestrado, mas a minha orientadora de monografia, da graduação, ela engravidou e ela já estava com 41 ou 42 anos. E não foi, no caso dela não foi inseminação, foi natural, mas ela não estava nem esperando, se eu não me engano a história foi mais ou menos essa, e ela não estava esperando e engravidou. E aí, quando você está nesse período, já no final, próximo de menopausa, a chance também de você ter o desenvolvimento de gêmeos é bem maior do que pessoas mais de faixa etárias menores, né? A não ser que você tenha essa predisposição familiar. Bom, aqui é só um zoom na tubuterina. Pode falar, Inara. Só mais uma dúvida ainda sobre esse caso da mãe da Tainá. Isso também poderia afetar na menopausa dela, né? Sim ou não? Como é que você está tentando... qual é o tipo de correlação que você está fazendo? Porque assim, os óvulos dela vão ser liberados mais rápido, né? Você está falando que, tipo assim, vai esvaziar, vai acabar, é isso? Aham. Na verdade, a gente vai chegar isso mais para frente, Nara, mas assim, a quantidade de óvulos que você tem no seu corpo hoje, você não aumenta a quantidade de óvulos, tá? A mulher, depois que ela nasceu, depois que ela foi parida da mãe, ela não produz mais óvulo nenhum, ela vive com todos os que tem dentro do ovário. Mas a quantidade de óvulos que ela possui ali é assim, é impossível que numa vida de 90 anos você consiga colocar aquilo tudo para fora. Tipo assim, digamos que você tenha 600 mil óvulos, tá, imaturos ali dentro. Só que cada mês, primeiro, você só começa a menstruar, não sei qual foi o ano da menarca de vocês, mas eu sei que tem meninas que têm a sua menarca muito nova, tá? Tipo, em torno de 9, 10 anos. Já escutei relatos disso. E já escutei relatos de mim. Você, então, tá vendo? E, olha só o que você está me falando. Você tem um caso materno de uma frequência ovulatória elevada e você começou a ovular cedo. Então, muito provavelmente, Também foi cedo. Você e sua irmã têm esse tipo de característica oriunda da mãe de vocês, né? Isso é uma evidência. Não estou dizendo que isso é comprobatório, mas é uma evidência. Interessante. No aspecto clínico, assim, né? Agora, vamos lá, acabei falando disso da Tainá, achei super legal e me perdi de novo. Me ajuda aí. Eu tava falando Tava antes. falando do óvulos esgotar antes dos 90 anos. Beleza. Aí tu tem 600, tava falando de meninas de 9, 10 anos que já ovulam, que é muito cedo, né? Mas você também tem pessoas, assim, eu não vi mais do que isso, tá? Mas eu já escutei pessoas de 18, 19 anos que tiveram a menarca nesse período da vida, tá?
E achavam que era, tipo assim, super anormal, deve ter alguma coisa, eu sou infértil. E aí vieram até menarca com 18, 19 anos. Então, que também pode ser um absurdo para alguns, né? Falar assim, caraca, demorou demais. E para vocês terem uma ideia de que isso tudo é uma questão hormonal, beleza? Então, pelo menos na maior parte das vezes a não ser que você tenha uma disfunção, né, uma má formação de algum órgão, aí é até possível que você não esteja atrelado a hormônios, mas geralmente é por conta disso, tá? Eu fiquei de responder mais alguma coisa ou não? Era isso, né, que eu ia falar. Ah, tá, lembrei. E aí, eu tenho 600 mil óvulos para você ovular em uma vida. Aí você pensa assim, a menina, vou pegar em média entre 9 e 18, vou colocar 14 anos, 13, 14 anos seja a média. Entre o mínimo e o máximo. E aí imagina uma pessoa de 13 anos, digamos que ela tenha uma vida, uma expectativa de vida de até 90 anos. Então ela vai ovular em cada mês, né? E aí eu precisava do Leandro aqui para poder fazer esse cálculo junto comigo, ou vocês podem me ajudar. Né? Digamos que você ovule uma vez ao mês, então cada ano você vai ovular 12 vezes, no mínimo. Isso em 77 anos, não é isso? Confere o valor? E aí você tem que multiplicar isso aí. Então, na verdade, pelos meus cálculos aqui, vai dar o quê? 1000 vezes? Dá menos, né? Porque são 77 anos, cada ano eu ovulo 12 vezes. Eu vou colocar 10 vezes para o cálculo ficar mais fácil. Então são 77 vezes 10, dá 710 vezes. Mais 2 vezes, então mais 144 vezes que você tem que adicionar aí. Então são 844 vezes que você ovula na vida. Isso eu estou colocando uma pessoa que ovula uma vez por mês. Não necessariamente vai acontecer, que é o que a Tainá colocou. Então, no mínimo ali, você deve chutando aí umas 1000 vezes. Tá? Óbvio, é uma coisa tosca que eu estou fazendo aqui, tá? Estou chutando de acordo com o mínimo, tranquilo? E você vai ter muito mais óvulos do que isso. Então, o ponto que eu quero chegar, Inara, é que não tem essa chance, não existe essa chance, uma pessoa saudável, de esvaziar os óvulos. Falou assim, eu não consegui ter filho porque não tem mais óvulo no meu ovário. Não tem essa chance. Por isso, a sua mãe produz centenas de milhares antes de você nascer. Então, ela meio que carrega você e carrega a neta, os futuros neto ou neta. Aí depende, né? Porque quem vai definir o sexo é o homem. Então, mas ela vai ter ali um pedaço do neto da neta que está sendo carregado dentro do corpo da filha que ela está gerando. Beleza? Entendi, sim. Eu achava que era realmente ovos limitados, mas eu entendi. Não, é limitado. Quando eu falo para você assim, depois que nasce não produz mais, então existe um limite. Só que esse limite, ele é assim, inalcançável, porque o corpo, ele é selecionado, né? Existe uma seleção natural na nossa espécie para que a gente produza muito mais do que a gente precisa. É tipo o homem, você ejacula 3 milhões de espermatozoides, entendeu? Eu preciso de 3 milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. É tipo a mesma coisa. Será que se eu perguntasse para você, será que tipo vai chegar um ponto, né, que eu não vou ter espermatozoide durante sucessivas relações? Uma suposição, tá? Uma pessoa que tenha sucessivas relações, ele está ejaculando, está ejaculando. E aí, tipo, vai ser impossível desse cara conseguir ter um filho porque ele já ejaculou, sei lá quantas vezes? Não, na verdade, é óbvio que se o cara teve, sei lá, X relações, uma sequência de relações, é óbvio que ele não vai ter tantos espermatozoides para colocar para fora. Mas ainda assim,
os poucos podem ser tão eficientes quanto aqueles muitos, porque você só precisa de um, você não precisa de vários. Você entendeu o tipo de relação que eu estou fazendo? Entendi. Beleza. Muito bem. Mas a gente ainda vai falar sobre essa questão da menopausa, né? Perdão, Enara, é porque tá baixinho. Eu não sei se é só para mim, mas pode falar de novo? Computador, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É que eu troquei o computador, esse computador tá meio velho. Mas Não, não tem problema. a gente ainda vai falar da menopausa, né? Você falou? Vamos falar sim. A gente só não vai falar hoje, porque essa aula é tensa e, tipo assim, muita coisa para falar. E ela é o início da embriologia. Então eu peço perdão a vocês, porque é a primeira aula que eu tô saindo do meu prazo, né? Era para eu dar em um encontro e eu vou precisar de 3 encontros para poder terminar essa aula. Mas eu vou emendar essa aula em embriologia, porque aqui é que tudo começa. Aqui é que a gente começa a falar do desenvolvimento embrionário, que é o último conteúdo de vocês. Tudo bem, então. Beleza. E aí eu queria finalizar hoje mostrando que, uma vez tendo a ovulação, né, esse gameta ele já encontra os espermatozoides logo aqui depois, né? Tipo, logo aqui no terço distal mesmo. É aqui que rola a fecundação. Muita gente acha que a fecundação, né, romantiza o treco todo e acha que a fecundação ocorre lá no útero, né, onde vai ter a anidação. Mas não é isso que acontece. O espermatozoide ele vai até o final da tuba para poder encontrar o óvulo lá, que na verdade nem é óvulo, né, galera? O correto a gente chama de ovócito secundário, porque óvulo é o nome que a gente dá para zigoto. Zigoto e óvulo são sinônimos, é a mesma coisa. Então, se zigoto é óvulo, então aquilo que saiu do ovário não pode ser óvulo. Concordam? Então, na verdade, o que a gente chama é de ovócito secundário. Beleza? Depois que ele é fecundado, aí sim, ele vira zigoto ou óvulo. Beleza? E aí, repare o seguinte, a tuba, né, ela vai rola, o zigoto, né, ele vai rolando pela tuba até chegar o útero. E nessa rolagem aqui, ele já vai sofrendo as divisões celulares. Então, você já vai tendo a formação de mórula, que é o primeiro estágio pós-zigótico, é a mórula. Né? A mórula são vários pedacinhos, né? O zigoto, né, a parte central, o núcleo, ele começa a dividir em vários pedacinhos menores, que é a primeira fase do desenvolvimento embrionário. E esse rolamento só acontece porque a tuba uterina ela é toda ciliada, ela tem tipo pelinhos, tá? Na parte interna, pelinhos, como se fossem vilosidades, que ficam empurrando o óvulo, beleza? E tem mulheres que têm dificuldade nessa. Ela não tem uma boa mobilidade ciliar na tuba. E aí, sabe o que acontece? O que acontece é que o zigoto ele acaba não sendo rolado e ele acaba se fixando na própria parede da tuba. E aí rola um caso clínico muito doido, comum, chamado de gravidez tubária, que é quando o zigoto se desenvolve por conta dessa baixa mobilidade ciliar, ele se desenvolve inicialmente, né, aqui. E eu digo inicialmente porque depois você vai ter que romper essa tuba e o ovário através de uma cirurgia para poder fazer a extração dessas duas regiões que não vão existir mais, tá? Então você retira e enterra, né? Porque é uma parte da pessoa que está sendo morta, beleza? Ah, ela vai poder engravidar de novo? Pode, porque ela tem outro ovário e outra tuba. Ah, mas se ela tiver outra gravidez tubária? Bom, aí é bem problemático, né? Porque aí realmente vai ficar difícil você conseguir ter filhos, aí vai ficar impraticável. Mas, na maior parte das vezes, as mulheres que têm gravidez tubária conseguem ter o filho depois com a outra tuba e o outro ovário. É isso. Alguma dúvida? Porque na partir da semana que vem eu vou falar sobre ovário e já emendar com gametogênese e hormônios. Eu tenho uma dúvida.
Então manda ver. No caso das mulheres que engravidam e não aparece barriga nenhuma, tem alguma relação com, tipo, aonde o zigoto fica? Na verdade, vai do metabolismo desse indivíduo. Então, assim, tem mulheres que têm uma criança, isso também vai dos pais, né? Às vezes o desenvolvimento, o tamanho da criança, genotipicamente dizendo, ela tem uma fisiologia, um metabolismo mais lento, digamos. Então, o desenvolvimento dela, né, o crescimento dessa criança, ela não é tão acelerado como um de outro. Então, muitas vezes essa criança ela está crescendo ali, mas está se desenvolvendo como qualquer outra, mas num tamanho menor, ocupando um espaço menor. Às vezes a mãe também já tem essa fisiologia, né, de ter, como é que eu posso dizer, um metabolismo mais baixo, ter uma anatomia mais restrita, né? E você encontra muito isso em meninas que são aquelas meninas magrinhas, assim, você fala assim, caraca, como é que não tá aparecendo nada aqui? A pessoa já é super, né? Com uma anatomia muito pequenininha. Mas aí a criança ela também vem na mesma pegada, justamente até para não ter incompatibilidade do desenvolvimento materno com fetal, tá? O que acontece é que muitas vezes o padrão é que, dependendo do tamanho do feto, a gente acabe crescendo e aí muitas vezes não comporta pelo tamanho, pela anatomia materna, e isso é projetado para fora, isso é projetado externamente. Aí a mulher começa a ficar com aquela bolsa amniótica evidente, né, no abdômen. Mas, e eu também não estou dizendo aqui que é só pessoas magras que vão ter isso. Você também pode encontrar isso em pessoas que são gordinhas, sem problema nenhum. Mas dependendo da anatomia da criança comparado à da mãe, pode ser que o desenvolvimento do feto ele não seja tão exacerbado. Então, a bolsa amniótica ela não projeta a barriga da mãe para fora, e se projetar, pode ser muito pouquinho, né? Então, eu posso ter esse desenvolvimento fetal se desenvolvendo mais cima-baixo do que frente-trás. Então, é mais ou menos essa a ideia. Respondido? Entendi. Ô, Roma, Beleza. eu já ouvi falar também que, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que o bebê também, a posição do bebê pode estar mais para trás, para as costas. Aí por isso que também não traz muita barriga. É isso, exatamente isso. Então, você tem mais uma posição ali, como eu estava falando, você não tem tanto esse movimento, né, ventral dorsal, você tem esse movimento mais anteroposterior, que a gente fala na medicina, né, cima e baixo, e isso pode jogar um pouco para trás. Vai depender da posição da coluna, né, porque cada um tem a posição de coluna diferente. Muitas vezes ela é arqueada, e aí a bolsa ela vai, como é líquido, né? É uma coisa mais hidrostática, ela pode acabar empurrando esse feto um pouco mais para a lateral e não aparecer tanto para frente. Então, existem alguns fatores aí que contribuem para que isso aconteça. Ok? Mandou bem, Tainá. Gostei da colocação. É isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa sobre isso? Não, tranquilo. Beleza. Então, semana que vem a gente fecha isso com certeza, tá, pessoal? Na quinta-feira a gente se encontra de novo. Desculpa aí um pouquinho o atraso, mas eu tentei explicar para quem estava na hora aí na aula, tá? E semana que vem talvez eu já consiga me equilibrar, ok? Fica um beijo carinhoso, uma ótima semana e até quinta, pessoal. Valeu!